pastor José Carlos, que honra recebê-lo aqui e compartilhar da palavra de Deus. Desde já agradecemos, com carinho ao pastor Anderson, a Igreja Batista Memorial de Cajamar, que é uma parceira nossa, irmãos em Cristo, e que o Espírito Santo use para falar algo poderoso conosco. Amém. Alegria poder estar aqui. Estive em Franco da Rocha, E há um tempo atrás, e hoje novamente. Eu queria orar mais uma vez. Podemos assentar? Pai amado, nós queremos te agradecer pela bênção de podermos estar aqui, que a sensação do teu Espírito, Senhor, ela possa continuar, agora através da transmissão da tua palavra, de forma pregada, de forma a termos textos bíblicos, que o Senhor possa permear esse ambiente, continuando assim, a edificação da tua igreja para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Já ouvimos agora uma frase ou duas que foram as seguintes: nós bebemos destas águas para sermos bênção lá fora. E a outra foi: almas sedentas estão aí fora e temos águas do altar. Essa é, para a igreja, a mais pura verdade. Que Deus nos ajude a isso. Parabéns, igreja, pelo seu aniversário de 1 ano. Em nome da igreja de Cajamar, nós queremos continuar essa tarefa, juntos, unidos, tendo um objetivo único, que é ganhar almas para Jesus. Que venham outros anos, tantos, de trabalho. Nós lá vamos fazer 23 anos agora em novembro. Eu e pastor Anderson estamos lá há 11, juntos, trabalhando, servindo ao Senhor, como eu gosto de dizer, com alegria e muita alegria. E tem que haver na igreja o quê? Trabalho. Tem que haver na igreja o quê? Dedicação. Tem que haver na igreja empenho. Sem nunca, guardem isso, sem nunca perder a chama do primeiro amor. Essa foi a repreensão do nosso Senhor Jesus à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Não perca a motivação. Por que a gente faz o que faz? Qual é a história? Onde ela acaba? E qual é a resposta? 1 Coríntios 15, 17. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou vitorioso, você é vitorioso e vitoriosa. Por quê? Porque Ele nos deu a vitória, Ele abriu o caminho, Ele é a bênção de Deus numa nova aliança no seu sangue. No passado o sacrifício era morto, uma ovelhinha, um boizinho, uma avezinha sacrificada. Hoje o sacrifício não é mais morto, é o sacrifício vivo, apresentados pelos nossos corpos, como sacrifício vivo, santo. Santo é separado para Deus, um sacrifício separado para Deus, agradável a Ele. É o que Deus deseja para nós. Não percamos o primeiro amor, a motivação maior, onde nós vamos chegar. Porque os seus planos, como já cantamos, não são frustrados. É a verdade. E o que é Bíblia é verdade. E nós podemos confiar na palavra de Deus, sempre. Uma motivação, esse primeiro amor, a motivação que seja sempre para o crescimento do que? Do reino. O reino de Deus cresce.
Nós pregamos o Evangelho, nós saímos daqui para evangelizar, nós nos abastecemos num ambiente de comunidade local, como lá nós somos uma comunidade local, como aqui nós somos outra comunidade local, como nós somos participantes da Igreja Universal de Deus, no sentido da totalidade, gente que ama ao Senhor, gente que tem um compromisso com o Senhor, gente que quer ver gente salva, Igreja 3G, gente que gosta de gente, gente que gosta de gente, um trabalho. Guarde isso. Esse foi um elogio do apóstolo para uma igreja, que a gente já vai ver já já. Trabalho, que é resultado da fé. Um trabalho que é resultado da fé. A gente colocou o nosso coração em Cristo. Um dia, o meu dia foi 11 de fevereiro de 1984, há 40 anos atrás. Eu levantei minha mão, no meu caso foi no templo, no lado esquerdo do templo ali, num dos banquinhos. Meu tênis estava apertado, eu botei o tênis no pé e falei, eu quero aceitar Jesus, eu quero. E alguém encostou do meu lado, para me discipular. Isso está muito esquecido nos dias de hoje. A Bíblia diz que é para fazer discípulos. Não é só, vem para a igreja, vem para a igreja. Não. Faz parte vir para a igreja, mas tem um dia para a gente estudar junto a palavra de Deus? Traz a pessoa, vai na casa da pessoa, investe tempo, a tecnologia é boa para isso, a gente precisa usar dela também, não só, porque senão a gente vai achar que ela substitui a comunidade local, e isso não é, nunca foi, nunca será verdade. É muito importante o quê? A presença no local, fé, que é a essência do quê? Do nosso trabalho. Uma fé que gera obras, uma fé que não é morta. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, verso 17. Se estiver na NVI, pode ser, senão não tem problema. Tiago 2, verso 17, nos diz assim, olha. Tiago 2, verso 17. Vai ficando aí com o aplicativo aberto, que vai ter bastante texto, tá bom? Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Aí. Glória a Deus, aleluia. Foi. Assim também a fé. Repare. Tem fé? Eu tenho fé. A fé que salva é uma fé que gera obra. A obra salva? Não são pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, sempre foi, sempre será pela fé, mas a fé que salva, gera trabalho, que vem da fé, trabalho que vem da fé. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Verso 26, não precisa pôr, que diz assim, o corpo sem o espírito está morto, assim como a fé sem obras, ela é morta. Então, eu preciso estar atento à atividade. Eu não preciso ser um ativista, só atividades, não, mas eu preciso saber que a minha vida precisa gerar fruto. Paulo disse que a igreja de Tessalônica, os integrantes dela, era por essas pessoas que ele tinha uma coroa. A palavra coroa no grego é Daphne, ou então Laura. Por isso que nós dizemos que nós vamos ser laureados. Você vai ter uma coroa, eu vou ter uma coroa. E qual é o que eu posso entregar para Jesus? Vidas para Jesus, em amor. Quem faz a obra não é você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo diz, vós sois meus cooperadores. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa é a realidade. Um esforço, tem que ter dedicação? Sim. Tem que ter esforço? Sim. Que tem uma grande motivação, o esforço motivado pelo amor. Por que nós nos esforçamos para fazer a obra do Senhor? Por amor a Deus, por amor ao próximo.
Amor a Deus sobre todas as coisas. E amor ao próximo. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar ao próximo, assim disse Jesus, como Ele nos amou. Uau, que dura missão. Mas Ele está com a gente. Por quê? Porque nós somos seus servos. Quando você disse, Jesus, eu creio. Jesus, eu creio no Senhor. Lava os meus pecados, limpa a minha vida. Saiba, você se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita na igreja. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Em Atos 2 desceu o Espírito Santo de Deus. E a partir dali a igreja começou em Jerusalém. E a partir de Jerusalém, um embriãozinho dos gentios, que foi em Atos capítulo 8, quando um etíope se converte. Depois o apóstolo Paulo vai se converter, Saulo, e depois um certo Cornélio, e a igreja avança até os confins da terra, e nós fazemos parte dela. Desde lá de trás, começou com os judeus, depois vem para os gentios, e continua. Nós temos esse privilégio de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a beleza do Evangelho, baseado no amor, esse esforço, dedicação que vem como resultado do amor a Deus. Nós vamos fazer a obra de Deus, que nos faz perseverar. A gente tem uma caminhada, tem uma corrida que nos foi proposta. Não pode parar no meio do caminho. Oi. A Bíblia já nos alerta que nos últimos tempos teremos muitas apostasias. Muita apostasia, gente que vai abandonar. Está escrito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 3, está lá. Então, quem é o apóstata? Senhor, que não seja eu. Que não sejamos nós, e que nós sejamos vós, para que outros fiquem atentos. Olha, persevera, irmão. Olha a vitória que nos é dada. Porque é gente que vai dizer assim, Jesus, o Senhor foi o meu Salvador, agora, eu não te quero mais, tá bom? Eu vou viver a minha vida. Isso é apostatar da fé. Gente que pisa naquele que o salvou. Isso é perdição. Mas o que eu tenho? Eu tenho esse Jesus e tenho no meu coração. E eu quero continuar com Ele, eu não vou abandonar. Eu quero que Ele me ajude a caminhar dentro daquilo que Ele propôs para mim. Senhor, eu quero o que Tu quer. Eu quero para a minha vida o que Tu queres para mim, que seja essa a Tua oração, que seja essa a minha oração, sempre, o que Tu queres para mim, Senhor, me ajuda a ver e entender, porque eu quero o que Tu queres, porque muitas vezes os nossos sonhos serão os nossos pesadelos. Por quê? Porque o que a gente quer não é o que Deus quer. Então eu preciso entender, Deus, eu quero o que Tu queres. Faz a oração, e aqui abre um parênteses, do café. Sabe o que é a oração do café? Você sabe? Sim. Senhor, eu quero Te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e de todo o meu entendimento. Faz essa oração. Na hora que você vê um cafezinho ou sentir um cheiro, faz essa oração. Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e de todo o meu entendimento. Café. É isso. É um cântico que eu tenho algumas reservas para ele. Sabe por quê? O cântico é esse. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Aqui eu vejo o erro. O quê? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. O desejo de ser transformado é algo bom. Aliás, é muito bom. Muito bom. Senhor, eu tenho o desejo de ter transformado. Você acha que Deus não está olhando esse desejo? Ah, tá. Está. Eu tenho desejo, Senhor, eu quero.
Eu quero mudar, eu quero melhorar a minha vida, eu quero te servir melhor, eu quero deixar de ser menino. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Depois de ser menino, passei a ser adulto e acabei com as coisas de menino. A gente precisa deixar de ser que nem aquelas crianças que vão no mercado. Eu quero. Vai receber um tapa no fofo, ó, do que vai receber o que quer. É assim. Menino age assim? Sim, é comum para o menino agir assim. Mas o adulto age? Não. Então, não é um eu quero, eu exijo, mãe, você tem que fazer. Não. Persevere, continue. Porque a perseverança vem do quê? Da esperança. Repete comigo, tique, vá. Tique, vá. Tique, vá. Tique, vá. Tique, vá. Tique, vá. Você acabou de falar esperança em hebraico. Tique, vá. Tikvá é esperança em hebraico. E como o hebraico define esperança? Esperança é a corda que nos liga, esperança é a corda que nos liga às promessas de Deus. Tem promessa? Sim. Tem uma corda que nos liga. O que é esperança? É a corda que nos liga às promessas de Deus. Como eu seguro nessa corda? Com fé. Com emuná, com fé. Eu ponho fé na esperança, porque a esperança vem da promessa. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Então, o que ele prometeu, ele cumprirá. Então, eu posso descansar, perseverar. Por quê? Porque nós temos esperança. A esperança proposta. Olha esses textos todos em 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3. Olha lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3. Olha o que diz. Sempre damos graças a Deus por vós. Quem? Paulo, falando da igreja de Tessalônica, que começou na segunda viagem missionária dele, depois que ele recebeu uma palavra dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que nasceu lá? Uma igreja, a de Tessalônica. Paulo dando graças a Deus por todos vós, igreja, fazendo menção de vós em nossas orações. Verso 3. Lembrando-nos sem cessar da obra, volta um pouquinho, 2. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Obra da fé, que a gente já falou aqui. Pode seguir. E da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança, paciência da esperança. Tem que esperar pelo nosso Senhor. Você planta uma semente de laranja hoje e colhe ela em 2 semanas? A resposta é não. Tudo tem o seu tempo certo. Diante do nosso Deus e Pai. Então essa é uma outra versão que na NVI vai dizer, o trabalho que provém da fé, o esforço que provém do amor e a perseverança que procede da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus, Paulo aos Tessalonicenses. Trabalho. Então, se tiver um resumo dessa mensagem, guarde essas palavras para colocá-las em prática. Trabalho, esforço, perseverança. São ingredientes necessários para a igreja de Jesus Cristo. Colossenses 3, 23 e 24, olha o que diz. Lembrando-lhes, 23. E tudo quanto fizerdes, tudo que você vai fazer, fazei-o de todo o coração. O que você fizer, faz de coração. Como ao Senhor, e não aos homens. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para o
Senhor e não para os homens. Verso 24. Sabendo que, saiba, não sinta, saiba que recebereis do Senhor o galardão da herança, recompensa da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Nós vamos receber recompensa, diz o Senhor. Quando? Agora? A Bíblia diz que não. É quando Jesus voltar com os seus anjos. E aí sim, você vai ser recompensado, a igreja vai ser recompensada, galardoada. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, também. Igreja, ele virá buscar a sua igreja. Qual? A sua igreja. Aqui não é para falar, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou igreja, eu amo a Cristo, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero me dedicar a Ele, eu quero dedicar o meu tempo, as minhas prioridades a Ele. Ele virá buscar, não uma bandeira denominacional, ele vem buscar a sua igreja, pessoas que o amam, pessoas que o aguardam, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu me manifestarei a ele. Saiba disso, você vai ressuscitar se estiver morto quando Jesus voltar. Se estiver vivo, você vai ser transformado, encontrar com Jesus nos ares. Nós, como igreja, estaremos para sempre com o Senhor. É o que ele diz, é o que ele promete a Paulo, através de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Essa é a verdade da palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir isso. Todos os que o amam, todos os que guardam os seus mandamentos, os que lhe obedecem, aqueles que um dia entraram pela porta e andam no caminho. Nós precisamos esquecer que se converter é só uma frase, Jesus, eu te aceito, é só isso. Não, eu preciso entrar pela porta e caminhar no caminho. A Bíblia diz que nós precisamos nos santificar. Eu não tive tempo para isso. Então é só isso. Jesus, eu te aceito. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já leu isso? Já. Então, o ladrão da cruz foi salvo. Por quê? Ele não teve tempo para mais nada. Um ladrão que estava lá porque era um ladrão. E os ladrões não herdarão o reino dos céus, a menos que se convertam. E Paulo diz isso aos Coríntios no capítulo número 6, verso 11. E é o que alguns de vós, capítulo 10, e é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou ex alguma coisa, glória a Deus. Todo mundo, que diga Raabe, que diga Arão, que permitiu fazer um bezerro, de onde vem os sumos sacerdotes? De Arão. Deus é Deus que transforma. Deus não te olha o passado, Deus te olha o presente, através do sangue de Cristo. Nós somos ex alguma coisa, glória a Deus. Eu não tenho que estar preso ao meu passado. O meu passado não me define. O que define é o meu presente para o meu futuro em glória com Cristo Jesus. Vivendo uma eternidade com Ele, nós havemos de julgar os anjos. 1 Coríntios capítulo 6. Por que vocês aí vivem brigando entre vocês? Vocês vão julgar os anjos, não tem ninguém entre sábio entre vós que possa ajudar nessa demanda, vocês precisam ir a juízes, a infiéis, não dá para resolver aí dentro. Se vocês vão julgar os anjos, 1 Coríntios 6, Paulo diz aos Coríntios. Então essas coisas nós precisamos estar firmes nelas, lidar com essa realidade, de um compromisso genuíno com a palavra, de comportamento nessa caminhada cristã. É como uma pista, imagina aí uma pista de corrida, você entrou pela porta, aceitei Jesus, e agora? Agora tem uma caminhada, tem limites. Qual é o limite? O limite da palavra. Não sai da palavra, fica na palavra e vai caminhando, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos correr, que vos atrapalha. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a morte de cruz. Por quê? Por amor, por nós. Ele pagou o preço, tua dívida está paga.
Imagina você ter uma dívida enorme e alguém diz assim, ei, está pago. É a palavra lá no hebraico, no grego, tetelestai. Está consumado, a palavra é, está pago. Se aproprie disso, deixa a culpa. A culpa foi embora daquilo que nós fizemos no passado, não tem mais culpa, porque Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas. As pessoas precisam saber disso, que nós tivemos o privilégio um dia de saber, como igreja hoje de Jesus Cristo. No final dessa pista, que é a nossa vida, teremos os nossos corpos, nós, igreja, teremos os nossos corpos glorificados, seremos semelhantes a eles, cidadãos dos céus. Filipenses 3, 20 e 21, olha o que diz. Filipenses 3, 20 e 21. Diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, 22, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorificado. Nós seremos glorificados, seremos semelhantes a Ele, como Ele é, nós também seremos, porque o cabeça ressuscitou. O que é igreja? Igreja é corpo de Cristo. Se o cabeça já ressuscitou, o que falta ressuscitar? O corpo, no tempo determinado. A colheita começou, ele já foi. É o único que já ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive eternamente. Sabe quem vai viver agora? Igreja. Nós vamos ressuscitar, nós vamos encontrar com eles nos ares. Isso é maravilhoso, nós temos que nos segurar nessa promessa, porque não é promessa de homem, é a palavra de Deus que assim nos diz. 1 João 3, 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3, olha o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou. Cristo vai se manifestar quando? Quando Ele voltar. O que haveremos de ser? E nós seremos semelhantes a Ele. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Verso 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Nós temos que nos santificar, assim como Ele é puro. A vontade de Deus é que nós sejamos segundo a semelhança do teu Filho. Romanos 8, 29 diz isso. Que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Portanto, santificação. Isso vai bem longe de aceitei Jesus, amém? Eu venho como estou, e eu fico como eu vim, certo? Errado, eu não fico como eu vim, eu venho como eu estou, mas eu não fico como eu vim. Eu sou assim, já é mania mesmo, isso está aqui, eu não mudo não. Como assim? Isso não tem na Bíblia. Nós temos que estar sensíveis, temos que dar fruto do Espírito. Se eu não tenho paciência, eu tenho que ter mais paciência. Se eu não tenho tanto amor, eu tenho a fonte do amor, que é o Espírito Santo. Se eu não tenho domínio próprio, eu tenho a fonte do domínio próprio, que é o Espírito Santo de Deus. Se eu preciso de mais fé, Senhor, acrescenta-nos a fé. É isso que nós precisamos, essas mudanças necessárias. É necessário, enquanto a gente vai mudando, esperar. Atos capítulo 3, verso 21, olha o que diz. Atos 3, 21 diz o seguinte: é necessário, onde Jesus está agora? No céu. A Bíblia fala em Hebreus 9 que Ele está num lugar chamado Santo dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, porque o que tinha aqui na terra era uma cópia do verdadeiro. Ele está no Santo dos Santos, no céu. É necessário que o céu o receba, até que, tem um tempo determinado dele ficar lá, porque ele vai sair de lá. Chegue o tempo em que Deus restaurará
todas as coisas, quando ele vier. O profeta, o Senhor Jesus, que foi colocado como profeta para Moisés em Deuteronômio 18, aquele que há de vir, ouçam a ele. E Deus falou 2 vezes, este é meu filho amado, em quem me alegro, ouçam-no, ouçam-no. No hebraico a ideia de ouvir é obedecer, ouça, obedeça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Jesus disse em Hebreus 5:9, ele é a fonte da eterna salvação para todos os que o obedecem. Ele é salvação para os obedientes. Então não é só uma aparência, uma fachada de crente, não, maquiagem sai com água, gente, não é só aparência. Todos nós estamos nus e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. Meu coração está aberto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15. Ele restaurará todas as coisas. Então, o que a gente tem que fazer? Anunciar essa mensagem, levar essa mensagem, fazer com que as pessoas saibam. O último inimigo a ser destruído, qual é? 1 Coríntios 15, 26, olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, verso 26, vai dizer assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que você, nem eu e nem ninguém se acostuma com ela, porque não estava no plano original de Deus. A morte é salário do pecado. A morte passou a todos os homens, por causa do pecado. A morte veio de Deus e vai ser tirada por Ele. Ninguém vai achar, a ciência evoluiu, achamos uma tecnologia que você não mais morrerá. Não, por quê? Porque o homem não é Deus. Virá de Deus a libertação. O inimigo a ser destruído é a morte. Ela não mais estará. Sabe onde você vai estar quando ela não estiver mais? Na Nova Jerusalém. Sabe o que é isso? A cidade que vem do céu. É lá que você vai morar. A habitação de Deus com os homens. Não vai precisar mais luz, de sol, lua. Por quê? Porque Ele estará conosco para sempre, com a igreja. Judeu, gentil, todo aquele que confessa o nome do Senhor, é lavado pelo sangue do Cordeiro. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, que as pessoas precisam entender e ouvir. O que cabe no presente. O que cabe a nós neste tempo presente, o que cabe a nós hoje, igreja, pensando nessa realidade futura. Não adianta a gente só pensar no futuro, nós temos que pensar no hoje. E o que eu tenho que fazer hoje? Evangelizar. Evangelizar. Este evangelho será conhecido em todas as etnias, e então virá o fim, Mateus 24. Quem que prega o evangelho? Igreja, é gente que tem compromisso com Deus, onde nós estivermos. Volte um pouquinho. Não deixe o primeiro amor, não esqueça disso. Com essa modificação, trabalhar, se esforçar e manter a esperança daquilo que Ele prometeu. Na segunda viagem do apóstolo Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, nasceu uma igreja, a igreja dos Coríntios. Sabe quanto tempo ele ficou lá em Corinto, pregando o evangelho? 18 meses, 1 ano e meio. Essa informação está em Atos capítulo 18, verso 11. Durante 18 meses ele ficou em Corinto. A igreja dos gentios, gente que não é judeu, a igreja dos gentios começou, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, porque antes eles eram os do caminho, os do Nazareno, os do caminho nazareno. Quando eles foram chamados pela primeira vez cristãos, Atos capítulo 11, em Antioquia, a igreja gentílica.
Um tempo de fome, a igreja juntou uma oferta e mandou por 2 para Jerusalém. Igreja ajudando igreja, através de oferta. Havia fome, então vamos ajudar, vamos levantar, cada um, segundo a sua possibilidade, vamos ajudar. E Paulo e Barnabé levaram essas ofertas aos irmãos de Jerusalém. Corinto, ficaram 18 meses. Em Antioquia, Paulo e Barnabé ficaram ensinando os irmãos durante 1 ano. Em Éfeso foi na 3ª viagem missionária. Paulo ficou lá 3 anos. Não é uma coisa assim, rápido. Deus pode fazer de uma maneira missionária, claro que pode. Mas o trabalho, 1 ano, 2, 3, 4, trabalho, esforço, dedicação, empenho, jejum, oração, tudo isso que envolve o nosso trabalho, para glorificar o nome do Eterno. Depois de Éfeso vem Roma. Paulo recebe permissão em Roma, por conta própria, para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Isso está em Atos 28, 16, 28, 30. Ele fica lá em Roma 2 anos. 2 anos em Roma, 3 anos em Éfeso, 18 meses em Corinto, 1 ano em Antioquia. E o trabalho é assim, ele é dinâmico, sob a orientação de Deus. Paulo quis ir, antes da 2ª viagem, ele diz, queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo o impediu. E o Espírito Santo o impediu, e ele recebe uma revelação e diz, passa a Macedônia e ajuda. Recebeu, começou a igreja dos Filipenses. Então Deus diz assim, você está planejando, mas deixa que eu conduza a tua vida, deixa. Então ele vai dar a direção a nós. Resultado, Filipenses, você lembra o que? Rápido. O carcereiro de Filipos se converteu. A mulher que vendia púrpura na beira do lago, ouviu, onde tinha um lugar de oração, ouviu a mensagem, entendeu, aceitou e se converteu e foi batizada. A mulher vendedora de púrpura, o carcereiro de Filipe, ele e a sua casa, eu e a minha casa, foram batizados. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, Atos 16, 30. É isso, é gente que está trabalhando, que vai, quantos se converteram dentro da prisão, porque Paulo estava preso injustamente. Eis que sofro trabalhos e prisões como um malfeitor. Ele não era malfeitor, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa, ele diz isso a Timóteo. A palavra de Deus não estava presa numa prisão injusta. Na história, no avanço do Evangelho, no passado, como nós estamos vendo aqui, viagens bíblicas, nas localidades, Paulo foi encorajado. E eu imagino que deve ter momentos que a gente tem desânimo, né? E é comum. E Jesus disse a ele em visão, olha o que Jesus disse a Paulo, fale, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Também, quando ele ficou lá 1 ano e meio em Corinto, 18 meses, em Atos 18, 9. Em Jerusalém, também, coragem, Paulo. Essa era a palavra de Jesus, já no céu, para o apóstolo Paulo. Coragem, coragem. E hoje nós precisamos dessa palavra, e nós a temos, pela própria palavra. Coragem, não desanime, avance, persevere, trabalhe, se esforce, que é o que Deus deseja para nós. O plano de Deus para que as boas novas sejam conhecidas envolve a igreja. Esse é o plano melhor de Deus para o mundo, a sua igreja. O id está conosco. O que é id? Id é um imperativo, é um verbo impessoal de ação contínua. Verbo impessoal, envolve a todos, de ação contínua. Enquanto eu estou indo, eu estou fazendo. Não é assim, eu vou ser missionário lá na África. O que vai ser missionário lá na África já está trabalhando aqui com a vizinhança, no bairro, no estado, e um dia
Filipe foi tirado de Samaria, onde ele estava pregando por causa da dispersão, e foi levado para falar para um eunuco, Atos capítulo 8, versos de 26 a 30, e esse eunuco foi batizado. Ele estava quietinho lá no seu canto? Não, ele estava trabalhando. É isso que Deus quer de nós. Trabalho, é o id. Enquanto estou indo, eu vou trabalhando. Fazei discípulos, é obviamente uma grande responsabilidade. Muito longe apenas de, gente, vamos fazer uma campanha de evangelização na igreja. Claro que isso é bom, sempre vai ser bom, precisa disso, mas evangelização é um estilo de vida. Nós precisamos entender isso. Evangelizar é um estilo de vida. Eu uso isso no meu consultório. Quando eu estou falando, eu vejo sangue, a pessoa cuspiu sangue, eu falo, nossa, eu lembrei do sangue de Jesus. Você usa no elevador, por exemplo, você vai descer no elevador, a pessoa assim, nossa, está frio, né? Está frio mesmo. Posso te falar uma coisa? Sim, claro. Chega em casa, lê Gênesis 8, 22. Gênesis 8, 22. Enquanto o mundo durar, dia e noite, inverno e verão, frio e calor nunca cessarão. Dá uma olhadinha lá, Gênesis 8, 22. Quanto tempo eu levei? 30 segundos? Para falar isso dentro do elevador? A pessoa vai pôr os olhos, o resto é com o Espírito Santo de Deus, gente. Eu vou na farmácia, como fui comprar hoje, um analgésico. O dono da farmácia já me põe um papel na frente, sabe por quê? Porque eu vou deixar um devocional para eles fazerem no horário do almoço. Eu falei, posso fazer isso? Ele disse, pode. Tem um mural lá que ele já tirou a foto, todos os almoços eles fazem um devocional. Quando eu vou lá tem uma canetinha. Por quê? Porque tem a iniciativa. Na farmácia, no elevador, estilo de vida, no meu trabalho, que é consultório. Percebe? A pessoa está de boca aberta, está com o ouvido aberto também. A não ser que ela diz, não quero te ouvir. Já aconteceu uma única vez em 40 anos. Uma vez. Ele falou, olha, Zé, eu vim aqui tratar o meu dente, não vim falar de religião. Sabe o que eu fiz? Calei a minha boca. Não falei mais uma palavra para ele. Falei o nome dele para o Deus eterno. Orei por ele. Ele ficou sem vir no consultório 2 anos. Você sabe qual foi a primeira palavra que ele me falou depois que ele voltou? Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão. A inicial, a primeira atitude evangelística que você e eu podemos ter é a oração. A oração pode muito em seus efeitos de um justo, e você é porque Cristo te justificou e eu também. Entende? Então a pessoa não quer te ouvir, ora por ela. E espere, deixa Deus agir no jeito que Ele vai agir. Eu não sei, eu nem sei como Ele se converteu, mas eu sei de uma coisa, graça e paz, irmão. Ele se converteu. Estilo de vida. Uma característica que nos faz cooperadores de Deus, semeadores, trabalhadores da seara, nas oportunidades que surgem, atentos e dando trabalho. Eu gosto muito dessa frase de um missionário, muito amigo meu. Eu amo dar trabalho para o Espírito Santo. Eu achei bonitinho isso, né? Eu quero dar trabalho para o Espírito Santo. Quem faz a obra é Ele, não é? Então, você, eu somos cooperadores com Deus. Ele transforma. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Lembra quando você foi convencido? Eu já falei, foi há 40 anos. Você tem a tua história, onde teus olhos foram abertos, as escamas caíram, e você disse, se rendeu para Jesus. Ou talvez seja hoje a oportunidade. Eu não sei, não conheço todos, talvez hoje você dizer, puxa, eu não fiz isso ainda, pastor. Hoje é uma oportunidade, quem sabe, de dizer, chega, eu quero. É Ele que convence. O tempo, as épocas caminham para esse dia. E aqui agora eu quero te alertar. Isso tem me motivado muito, muito a pregar. Por quê? Os tempos do fim para o ímpio são terríveis. Terríveis. O ouro deles não vai salvá-los, a prata deles não vai salvá-los, o poder deles não vai salvá-los. Por isso que Deus diz, não se vingue, porque eu vou me vingar. Eu vou me vingar da impiedade.
Ele vai se vingar, minha é a vingança. A ira dele vai ser derramada sobre toda a impiedade e sobre mim. Ei, Cristo desviou a ira de Deus sobre você. Ele morreu, você o aceitou, a ira de Deus foi desviada de sobre a igreja. Quer ver um exemplo na história disso? O Egito. Ficou tudo escuro na nona praga. Ficou escuro no povo de Israel, no povo judeu, no povo hebreu? Não. Por quê? Estava no Egito, mas houve proteção do povo de Deus, mesmo no Egito? Sim. A arca de Noé, todo mundo morreu no dilúvio? Nananina não. Por quê? Porque os da arca foram salvos. Aqueles que são, Deus nunca confundiu e nunca vai confundir o justo com o ímpio. Ele lê o coração, ele sabe absolutamente tudo. E o que eu posso dizer? Dizer para o ímpio no dia de hoje que isso vai acontecer. Isso o quê? 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Vamos fazer uma sequência de leitura agora, por favor, presta atenção. Até que horas? Não é tudo isso não, mas vamos aqui. Presta atenção, anote se quiser. Ele está brincando. 2 Timóteo, você porém seja moderado em tudo. Você quem? Paulo está dizendo para o seu discípulo, filho na fé, Timóteo, suporte os sofrimentos. Ei, venha para Jesus e não terá mais sofrimento. Não existe isso, isso não tem na Bíblia. Você vai sofrer, eu vou sofrer, nós vamos sofrer, mas não sem a presença do Eterno, sem a presença do Senhor Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 6. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu serviço. Ministério é serviço. Cumpra bem o seu serviço. Percebe? Então eu preciso fazer isso que Deus orienta. Paulo falou para Timóteo. Olha que textos pesados agora, presta atenção. Lá no passado, profetas recebiam profecias de Deus para o tempo que era naquele. Exemplo, Ezequiel falou, dia do Senhor vai vir, falando que a Babilônia iria conquistá-los. Babilônia conquistou? Sim. Quem mandou Babilônia? Deus. Deus mandou Babilônia para o seu próprio povo. Por quê? Basta ler Jeremias com muito cuidado. Idolatria, prostituição, profetas que dizendo, vai ter paz, e não tinha paz nenhuma. Gente que se prostituía, não amavam os órfãos, as viúvas, corrompia o juízo corrompido, prevaleciam os ricos e desprezavam os pobres, pisavam nas cabeças dos pobres. Resultado? Babilônia. 70 anos. Jeremias fala isso, Isaías fala isso, Ezequiel fala isso. Mas dentro dos profetas do Antigo Testamento, tem profecias para o tempo do fim. Porque referindo-se ao tempo do fim, do dia do Senhor final. Olha o que diz lá. Um homem que cuidava de ovelhas, um profeta chamado Amós. Diz assim, Amós 5, de 18 a 20. Amós 5, de 18 a 20, olha o que diz, presta atenção. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, que pensam vocês do dia do Senhor, será dia de trevas e não de luz. Aqui você associa aquele texto, o sol não dará mais a sua luz, nem a lua. Verso 19. Será como se um homem fugisse de um leão. Fugir de um leão, encontrou com quem? Encontrou com um urso. Não vai ter escapatória. Como alguém que entrasse na sua casa e encostado a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Estou em casa, estou seguro, mão na parede, tem serpente. Não vai ter para onde correr. Mas pastor, eu sou a igreja. Eu sei, querido, nós somos, mas eles lá fora não são. Muitos não são. Como Paulo não foi antes. Muitos que estão aí, estão
desacordados, estão desatentos a essa realidade que está por vir. E sem Cristo não há esperança. E essa mensagem está conosco. Nós já tivemos os nossos olhos abertos para essa mensagem. Amós 8, versos 9 a 11. Olha o que diz. Amós 8, 9 a 11. Vai dizer assim: a impiedade. Naquele dia, 8, Amós 8, 9, isso. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia. Opa, quer dizer que vai escurecer? É a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24. Exatamente. E em plena luz do dia escurecerei a terra. Verso 10. Transformarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações. Isso tem a ver com o tempo de Amós também. Por quê? Porque quando foi para a Babilônia, cadê as festas que eram fixas? Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação de pecados, tabernáculos. Não teve mais. Por quê? Porque agora eles estavam escravos na Babilônia. E Deus disse para ele: olha, lá vocês abençoem aquela terra. Construam casas, casem-se, porque lá serão 70 anos. Levantou-se um profeta chamado Ananias, em Jeremias 28. Que nada, serão só 2 anos. Morreu ele e a família toda. Porque quando diz 70 Deus não mente. Foram os 70 anos de Babilônia, onde o grande profeta Daniel, que era servo de Deus fiel, estava dentro de um cativeiro, um homem obediente, dentro de um povo castigado, mas sendo bênção, falando da história do futuro, que viria, e isso é para o tempo do fim também. Verso 11, farei que todos vocês se vistam de pano de saco, rapem a cabeça. Verso 11, farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Verso 11, estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que aviarei fome a toda esta terra. Também tem a ver com os dias. Basta ler Jeremias, leia Lamentações de Jeremias. A Babilônia cercou Jerusalém por 18 meses. As mães comiam os próprios filhos. Leia Lamentações de Jeremias e você vai ver. Leia Reis. A mão de Deus pesou. O Deus de amor é um Deus severo. O mesmo Deus que é um Deus de amor, também é um Deus severo. E Ele vai tratar a severidade. Para quem? Para o ímpio, ou um povo desobediente, como foi o povo de Judá do sul, e foi o povo de Israel do norte, que foi para a Síria em 722 a.C., e foi para a Babilônia em 586. E lá ficaram. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele diz assim: eu vou resgatar o meu povo, mas eles não vão vir só não, os gentios vão vir com eles, porque eu não vim. Ele disse para uma mulherzinha que pediu: dá só umas migalhinhas para mim, por favor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa. E Jesus disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde nós estamos? Nós somos enxerto, nós estamos juntos, porque em Abraão ele diz que todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas na descendência de Abraão. E Abraão teve José, teve Judá, e de Judá veio Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso Salvador. Essa é a verdade, para que a gente anuncie para as pessoas. Sofonias 1,14, olha o que diz. Sofonias 1,14. E depois o verso 15. Na Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois eu vou ensinar essa para vocês. Tá bom? O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam. 15. O dia do Senhor será amargo,
Nele até os guerreiros gritarão. E agora eu vou caminhar para a parte final, que está em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 9 ao verso 18. 2 Pedro 3, de 9 a 18. Olha o que diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ah, cadê Jesus? Não disse que ele ia voltar? Deus fala, porque a paciência do Senhor tem um motivo. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que está parecendo que está demorando? Por causa da paciência que Ele tem. Misericordioso, piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, verso 8. Deus é paciente, está dando tempo, até que o copo ficou cheio. Lembra? A arca de Noé teve um dia que a porta fechou, Deus a fechou por fora. Quem estava fora não teve mais chance. Acabou, Sodoma e Gomorra. Os anjos dizendo, Ló, sai. Por quê? Porque se você estiver aqui, não vou poder fazer nada. Ló saiu, fogo e enxofre. Cadê as cidades do vale? Sodoma e Gomorra e as outras cidades? Acabou. É um vale de sal, até hoje, lá em Jerusalém, na região do Mar Morto. O justo foi com o ímpio? Não foi, não. E nunca foi, e nunca irá. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Um ladrão para quem? Depois leia 1 Tessalonicenses 5, o capítulo todo, e você vai ver que ele não vem como ladrão para nós, porque nós estamos atentos, a voz, a igreja está atenta. Ele vem para um ladrão, para quem? Para quem está desatento, para quem está vivendo a vida, desatento aos valores espirituais. Como vem um ladrão? De surpresa. Mas se a gente está atento, você sai aí, dá uma olhada, vê, ele perde a surpresa. Igreja tem que estar o quê? Atento. Quanto tempo dura uma gestação? Mais ou menos. 39 semanas, 38, 40, não é isso? Perto disso? Se você tem dores de parto perto da 39, é porque o nenê já está para vir. A volta dele será como dores de parto. O que é isso? Mais constante as dores. Dores. Até que vem o nenê. Parto normal. Parto normal. Você sabe a época que vai vir o parto normal? Sabe. Mas você sabe o dia e a hora? A malinha já está pronta. Na hora que o marido escuta assim, ai meu bem, ó, pegou a malinha, ó, hospital. Dia e hora ninguém sabe, mas está para chegar. Gente, a gente tem que estar atento em relação a isso. Não podemos nos descuidar. Por quê? Muitos estão lá fora e sedentos para ouvir. Outros não. Uma vez eu fui levar um folheto para uma pessoa, falou, Deus te abençoe. Ele amassou na minha cara assim, se eu não trabalhar, ninguém dá nada para mim. Isso é sacudir o pó do pé, tá bom? Deus te abençoe. E continue o meu trabalho. Qual o teu trabalho? Não é convencer ninguém, é anunciar. É anunciar. Ele falou, eu não quero, ok. Tem alguns que são beira de caminho, tem alguns que são terreno pedregoso, tem alguns que são terreno espinhoso, e tem alguns que são terra boa, que vai dar 30, 60, 100 por uma semente. É isso que a gente precisa entender. Verso número 11. No entanto, volta um pouquinho, 10. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, sinais no céu, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta, desnuda, diz o outro texto.
Visto, olha isso. Ei, igreja, vocês sabem disso? Sim, visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Isso é Bíblia. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, quer dizer, piedosa, santa e piedosa. Ande ao lado de Deus na sua vida, se separe para Ele. É isso que está dizendo aí. Eu me separo para Deus e ando do lado dEle. Que tipo de pessoa Deus quer que a gente seja? Que precisamos ser piedosas, santas. 2 Pedro 3. Então, isso é Bíblia, não é o que o pastor acha, o que o pregador acha. É o que a palavra de Deus diz. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como eu posso apressar a vinda dele? O evangelho será pregado em todo o mundo, diante de todas as etnias, e então virá o fim. Pregue o evangelho, fale e não te cales. Isso. Fala no elevador, fala na farmácia, fala no teu trabalho. Ah, meu chefe não deixa, você almoça. A gente tem que ser criativo para aquilo que é valor. Você não é, quando você namorava, os casados, né? Eu vou dar um jeito de ver a minha namorada, não é? É assim, é sim. Eu também já fui assim, também, porque já sou casada, né? Percebe? Tudo que a gente quer, a gente dá um jeito. A gente, através de um empenho maior. Essa é a realidade. Verso 13. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. 13. Mas, de acordo com a sua promessa de Deus, qual foi a promessa? A nova Jerusalém, olha lá. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. João capítulo 5, verso 22, Atos capítulo 17, 31, diz que ele separou um para ser juiz, e ele mostrou isso ressuscitando dos mortos. Sabe quem será o juiz? Jesus. Por isso que ele disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque é ele o juiz. Ele vai ser o juiz. Portanto, vai haver fartura de justiça. Não de injustiça, de justiça. Essa é a esperança que nós temos que ter. Enquanto esperam estas coisas, 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Paciência. Está demorando. Por quê? Para que outros ouçam, para que outros tenham a oportunidade de ouvir. Fala e não te cales. Verso 16. Como também o nosso irmão Paulo, Pedro está falando de Paulo, olha que interessante. Escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. 16. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos escatológicos. 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, entre outros, 2 Timóteo 4, que ele fala que nos últimos dias virão tempos difíceis, homens egoístas. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, é verdade. Pedro era um homem da rede ali, pescador. Paulo não. Paulo era um homem culto, instruído aos pés de Gamaliel. Há coisas difíceis. Minha esposa fez direito. Ela falou assim, meu bem, lê essa página aqui. Eu li um livro de direito, uma página, eu não entendi nada. Porque a linguagem é difícil. Data vênia e tantas outras coisas. Percebe? Então, alguém que tem uma linguagem difícil, é difícil de entender. Paulo era assim. Agora me diz, Paulo foi usado por Deus? Sim. E o Pedrão? Pedro que queria tirar a cabeça do olho, errou a mira e tirou a orelha. E Jesus foi lá e pegou, Pedro, guarda a espada, quem com espada fere, com espada será ferido, e a primeira cirurgia da história.
Você imagina aquele homem falando assim, minha orelha está de volta. E João fala que era a orelha direita. A Bíblia dá complementos. Um não fala que a orelha era, o outro complementa que era a orelha direita. A beleza do quebra-cabeça que a Bíblia é. A beleza da revelação de Deus para a nossa vida. As suas cartas contêm coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras. Porque a escritura na época de Paulo não era o que a gente tem hoje de escritura. A escritura da época de Paulo era o que chama de Tanar. O que é Tanar? É o Antigo Testamento todo, de Gênesis a Malaquias. Por quê? Não estava escrito ainda o quê? O Novo Testamento. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Na época de Paulo, era o Antigo Testamento. Então, a gente começa a entender qual era a beleza do que Deus queria mostrar naquela época e hoje, porque o todo daquela época é diferente de hoje, porque hoje nós temos o Novo Testamento registrado. Que muitas coisas do Novo Testamento precisa do Velho. Paulo vai dizer, eu vos escrevo porque assim disse Oséias. Está lá, Romanos 9. O que Oséias disse? Tem que saber o que Oséias disse. Paulo está citando Oséias, então as coisas estão ligadas. Não dá, eu sou de Jesus, é só o Velho Testamento, só o Novo Testamento. Não, a Bíblia é toda. Eu tenho que conhecer Ezequiel, Daniel. Sem Daniel e Ezequiel eu não entendo Apocalipse. É verdade. Então a gente precisa estar atento a essas verdades. Portanto, amados, sabendo disso, o céu vai ficar daquele jeito, os elementos, que tipo de pessoas eu tenho que ser, que tipo de pessoas eu devo ser. Sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro. Não vive uma vida de desobediência, não olha para trás. Lembra da mulher de Ló? Não é para olhar para trás. Dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. E aqui finalizamos, 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Conhecer a palavra de Deus. Crescer na graça, na dependência dEle. E no conhecimento. Não é para fazer assim, preciosa promessa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Já li a Bíblia. Lá com os adolescentes da igreja eu digo que isso é salgadinho. O que é salgadinho? Salgadinho é bom? É. Salgadinho alimenta? Não. Experimenta comer Doritos. De manhã no café, na hora do almoço e na janta, durante um mês. Depois me fala que hospital que você está, porque eu vou te visitar. Não dá, gente. Não. Preciosa promessa é só lanchinho. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que conhecer as Escrituras. Às vezes é uma vergonha a gente que está 20 anos na igreja, sabe, meia dúzia de versículos. 20 anos. Sabia mais. Meu pai se converteu, eu tive alegria, louvado seja Deus, de batizá-lo agora dia 7 de abril. Falei, pai, vamos memorizar a Bíblia? Vamos. Senhor é meu pastor, não me faltará. Esse eu já sei, filho. Agora, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E agora a gente está no João 14:7. João 6:47, que diz assim: eu garanto a vocês que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Pai, repete. Eu garanto a vocês. Quem disse isso, pai? Jesus. Meu pai tem 86 anos. Ele falou, filho, e agora? Eu falei, o senhor nunca mais vai ter 62, pai. 62 tenho eu. O senhor vai estar daqui para frente, o tempo não volta. Daqui para frente é difícil. Mas o senhor já tem a vida, e vida eterna em Cristo Jesus. E é um filho honrando o pai com a maior preciosidade que a gente pode ter. A palavra de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir esta missão. Evangelizar não é só um dom, é uma missão que precisa ser cumprida. Missão é o quê? Levar esse evangelho, essa palavra, com amor,
com dependência de Deus. Eu gosto muito dessas 4 palavrinhas. Faça tudo que você fizer, faça com simplicidade, com amor, dependendo de Deus e sob o poder dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela direção do Teu Espírito, e que a cada dia nós possamos continuar a receber do Senhor a direção, naquilo que muitas vezes podemos deslizar e errar, que o Senhor nos ajude a voltar para o caminho, voltar para a verdade, para que nós possamos continuar desfrutando das bênçãos da Tua direção para a nossa vida. Como o filho pródigo, muitas vezes, que esteve longe e agora, naquela época, veio e o Pai o recebeu de braços abertos. Te agradecemos, Pai. Dá, ó Deus, a esta igreja a direção do Teu Espírito sempre, e que anos venham pela frente, que sejam anos de bênção, de crescimento e de pessoas sendo transformadas pelo poder do que há no sangue de Jesus Cristo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.